Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero mostrar aqui pra vocês uma técnica que vai te ajudar demais a pegar o trade na hora certa. Isso faz diferença, você montar o trade no momento certo para aproveitar bons movimentos, sem entrar adiantado, sem entrar atrasado, sem entrar onde não tem nada ali, sem ficar pegando o trade pro lado errado do mercado. Isso definitivamente são coisas que o trader, quando começa no mercado, faz repetidas vezes. Isso é normal, eu já fiz demais isso também. Claro que tem hora que não tem como decifrar o que o mercado vai fazer, porque ele está todo esquisito, mas quando ele realmente constrói contexto, é quando você, como um trader profissional, tem que estar atuando, e ele faz isso frequentemente. Praticamente todos os dias a gente vê o mercado construindo cenários muito vantajosos. Grande parte das vezes, mais de uma vez no dia, ele constrói cenários de contexto, cenários que são verdadeiras oportunidades de trade, e é exatamente isso que vai fazer com que você lucre consistentemente no mercado e atue em cenários profissionais. Isso é extremamente importante para o profissionalismo no trade, beleza? Então bora começar com esse conteúdo, vamos entender vários conceitos importantes aqui. Deixa o dedo no like, não esquece disso. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal também e bora aprender um pouco sobre esses conceitos mais avançados de trade, porém de uma maneira extremamente detalhada aqui que a gente vai entender. Olha só, pessoal, aqui a gente vê um movimento que está acontecendo o quê? Quedas. O mercado está caindo nesse movimento de baixa, tá vendo? Por que ele está caindo nesse movimento de baixa? O contexto, normalmente, ele já começa lá para trás. A gente já vai vendo o que ele está fazendo lá para trás, porque isso vai ditando as regras do que pode acontecer ali no momento presente. Então, a reunião desses conceitos e a leitura do movimento é extremamente importante para você tomar boas decisões. Tá? Então, quando a gente vem aqui para trás, a gente vê que o mercado estava caindo muito mais lá para trás. Então, ele está numa grande tendência de baixa, tá vendo? Desde lá de cima ele vem caindo muito forte. Esse é um ponto, a oferta está totalmente no controle. Se a gente tem uma tendência de baixa nítida, a oferta está no controle da movimentação. E aí, ele fez aqui uma alta, que é uma correção, depois continuou caindo, que é aquele movimento que a gente acabou de ver aqui. Essa alta deixou um topo aqui arredondado, tá vendo? Topo arredondado mostra que o preço está subindo sem interesse de subir. Topos arredondados mostram que tem uma fraqueza de demanda nesses níveis de preço. Topos arredondados mostra que a demanda é de baixa qualidade nesses níveis de preço. Essas informações, ou seja, demanda fraca, tá? Demanda fraca, faz topos arredondados. E a gente sabe que a tendência está toda de baixa, então começa a fazer algum grau de sentido isso aqui, né? E mostra ainda mais essa pressão de oferta, o que favorece ainda mais você buscar operações a favor desse direcional, a favor dessa baixa, né? Isso daqui, pessoal, é uma micromanipulação, ó. Tá vendo? O mercado ele abriu aqui, abriu o dia aqui, fez aquelas volatilidades, fez uma manipulação jogando todo mundo para cima e depois puxou forte para baixo. Mas a leitura de topo arredondado e a tendência de baixa totalmente ainda intacta e totalmente visível ainda. Então o mercado ele vem caindo. Ele criou aqui algumas regiões interessantes, tá? Que a gente tinha até comentado sobre isso lá no time do Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática aqui, que eu vou mostrar para vocês essas oportunidades todas sendo mapeadas com antecedência. Mas isso em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Aqui no nosso ambiente de prática do programa de formação do treinamento de Excelência Trade, a gente tem aqui todas as oportunidades mapeadas com antecedência, né? Então, vou mostrar ali para vocês. Mas aqui para baixo que tem a oportunidade que a gente vai se interessar e não necessariamente nessas daqui de cima. Conforme ele vem realmente caindo, conforme ele vai desenvolvendo realmente esse movimento de baixa, sem contar que aqui para trás, olha só, tem um gap aberto. O que é isso aqui, ó? Esse buraco, tá vendo? Gigante. Isso aqui é um gap na negociação, é um buraco no preço. Quando o mercado vem caindo, se aproximando dessas regiões, ele tende a preencher essas regiões. Então, ele tende a cair mais para fechar esse buraco aqui ali na frente. Então, também é um indicativo de que ele pode estar buscando preços mais baixos por conta disso. E aí ele criou aqui um negócio que é muito bom e que vai fazer com que você pegue trade no momento certo, grande parte das vezes, que é uma estrutura de continuidade de queda diante de todo esse contexto que a gente já viu, que faz sentido vender de fato. Então, o mercado cria uma estrutura de continuidade de queda, que a gente vai dar uma olhada aqui nela, diante de um contexto todo que faz sentido vender. Então, não é uma estrutura de continuidade de queda do nada. Não é uma estrutura de continuidade de queda onde o preço está com tudo para subir e ele vai e faz uma estrutura de queda. Não faz sentido, percebe? Então, isso aqui é contexto. Ele cria uma estrutura de continuidade de queda diante de um contexto todo de venda. Isso é contexto. Um ponto se alinha com o outro, entende? E aí você tem um negócio poderoso ali, né? Você vai montar o trade para o lado certo, na maioria das vezes. Sem contar que agora você vai ter o time de entrada, ou seja,
o momento certo de clicar e aproveitar aquele movimento com risco baixo e retorno alto. Esse é o objetivo do trade, né? Você maximizar os seus ganhos e minimizar suas perdas. É isso que o profissional faz, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura, vamos entender sobre ela. Essa estrutura de continuidade de queda, esse movimento, ele vem caindo forte, igual a gente está vendo. Ele faz 1, 2, 3, tá vendo? Fez esse 1, 2, 3 para baixo, puxou forte para cima, quebrou um topo. Puxou forte para baixo, renovou as mínimas. Tá vendo? Então ele fez esse movimento aqui em vermelho. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda. Perfeito? Esse movimento aqui. Deixa eu esticar aqui só para ficar bem nítido. Então, principalmente nessa puxada para cima aqui, a gente vai ter uma zona de POI. Às vezes, se você marca ela assim, fica muito grande. Quando essa puxada para cima está muito comprida, a região em si fica muito grande. Então, às vezes, eu dou uma refinada nela. Vou marcando aqui para cima e a gente vai refinando ali um pouco. O mercado tem que voltar, pegar nessa região e você tem venda de continuidade. O que é essa região aqui? É um POI que chama. POI é uma região institucional de oferta ou demanda. É uma zona muito forte, tá? Para continuidade, criada por meio de uma estrutura de continuidade, que é esse movimento em vermelho. Isso aqui é poderoso quando está dentro de um contexto ideal, contexto certo. Por exemplo, esse é um contexto legal. Então a gente vê aqui a região que eu estou falando exatamente nessa zona toda aqui. Exatamente nessa região. Aí a gente tem que calcular aqui o tamanho do risco para ficar dentro do padrão. Nesse ativo aqui, o ideal é até 150 pontos, seria o mais justo. Então, o stop tem que ficar ali em cima do topo. A gente colocando o stop ali, 150 pontos é algo bem tranquilo. Então, ali mais ou menos, aqui onde eu estou com... Onde está vermelhinho ali, tá vendo? É um ponto de entrada legal. Então, você vai entrar exatamente aqui, stop em cima dos topos, igual eu falei, para aproveitar um movimento de 3 vezes o risco no mínimo, tá? 3 vezes aqui para baixo, no mínimo. Perfeito? Então, a gente pode puxar para cá, ó, para a gente visualizar esse cenário. A gente mapeou isso lá no time em detalhes, igual eu estava falando ali com vocês. Olha só, mapeamento ali, a região que eu estou falando com vocês, mercado voltando na região, só vender para aproveitar o movimento. Pessoal ali aproveitando, tem várias mensagens aqui. Muita gente surfando o movimento, olha lá, 3 vezes o risco, Isaac, Carlos, olha lá, aproveitando para agradecer o movimento, Francis, Simon, Benner, tá vendo? Todo mundo aproveitando ali a movimentação, olha aí em cima, tá vendo? 3 vezes o risco, enfim. Time pegando aqui o movimento, naturalmente, Simão aqui embaixo. Então, muito simples, só vender ali na movimentação. O preço vai lá, pega a ordem, deu uma enroladinha, algumas volatilidades e, boom, desenvolve o movimento. Então, isso aqui é um trade bem vantajoso de venda, assertivo, pontual, profissional, onde você monta o trade na hora certa, arrisca pouco, tem um retorno extremamente superior àquilo que você arriscou, no mínimo 3 vezes aquilo que você arriscou, ele anda até mais do que isso, e você tem um cenário aqui para montar o trade para o lado certo de maneira convicta. Isso faz diferença demais, tá? Então aqui a gente tem um cenário bom de venda. Vamos ver outras configurações no caso de compra também. Aqui em outro ativo, em outro mercado, a gente tem aqui uma possibilidade de compra muito boa. Qual que é esse cenário aqui, pessoal? Esse aqui é um cenário que está muito simples. Tá? É um cenário que ele não está com tanto contexto envolvido. Ele tem uma estrutura dessa de continuidade, onde o mercado subiu bastante. Olha só, ele fez um movimento de alta com muita pressão de demanda. Esse movimento de alta com muita pressão de demanda quebrou até um topo, quebrou um outro topo. Foi um movimento bem saudável. Logo o mercado veio caindo. Se esse movimento de baixa, olha, presta atenção nisso aqui que é interessante. Se esse movimento de baixa aqui tivesse sido longo o suficiente para quebrar esse fundo, aí isso aqui ia ser um sinal de fraqueza, ou seja, um sinal de presença de oferta. O mercado ele faz uma impulsão para cima com muita pressão, tá vendo? Candles cheios, bastante interesse de demanda nesse movimento de alta, olha. E logo depois vem caindo e quebra as mínimas. Aí seria um cenário de continuidade de queda muito bom. Se ele voltasse aqui depois, ó, fizesse isso daqui, ó, peraí, ó, viesse voltando, criasse alguma confirmação, a gente tinha vendas de continuidade, uma microestrutura e tudo mais. Quem me acompanha aqui sempre assiste os vídeos sabe o que seria uma microestrutura. Vou até mostrar um exemplo de microestrutura depois. Mas seria um negócio interessante, só que não é o que ele fez. O que ele fez foi esse movimento de baixa, bem comprido, mas não chegou a quebrar essa mínima. Então, esse movimento de alta ele está intacto ainda e ele até então representa realmente o interesse comprador. Porque se esse movimento de baixa ele é prolongado e quebra essa mínima, é o que eu falei, ele mostra
presença de oferta, configura um sinal de fraqueza e a chance de continuidade de queda é grande, tá? Porém, ele parou aqui, começou a subir e criou aqui uma estrutura de continuidade alta. Ou seja, esse movimento de alta ele está ainda intacto, beleza? E seguir esse movimento de alta ainda é uma possibilidade para um movimento como esse, entendeu? Ainda é uma possibilidade para um movimento como esse, porque esse fundo não foi quebrado ainda. Então, a gente vê aqui a estrutura de continuidade alta muito igual àquela outra lá, só que para alta, né? Para compra. Então, o mercado faz 1, 2, 3 para cima, puxa forte para baixo e puxa renovando os máximos muito bem. Aí cria já o cenário oposto. Então, todo movimento de baixa aqui vai ser uma zona de demanda. Voltando na região, compra de continuidade. Beleza? Cenário bem interessante aqui. Então, a gente pode marcar, inclusive, né? Toda a região por ali, para a gente ter uma compra de continuidade exatamente nesse contexto, para aproveitar o movimento também, que tem que subir 3 vezes o risco, pelo menos. Então, olha só. O mercado vai lá, pega a ordem e vem gerando movimento de preço. Perfeito. Explodiu lá para cima, fez muito mais do que os 3 vezes o risco. Então, um cenário bem interessante. A gente estava mapeando isso lá no time também, olha só. Que interessante. Ó. Olha lá, só montar o trade e aproveitar a movimentação. Tá vendo? Exatamente ali nesse cenário perfeito, uma configuração muito boa. Então, só montar o trade e aproveitar o movimento. Ó, acabou de chegar o feedback aqui, ó. Alguns alunos pegaram a venda, incluindo eu. Obrigado pelos ensinamentos sempre, muito pontual. No final de semana, ó, o Crisma, lá na Índia que ele tá, mandou mensagem aqui agora, lá, 3 minutos atrás. Bacana. O pessoal mandando feedback legal lá do treinamento. Então é um movimento interessante. Pega aqui no movimento e aproveita a configuração. Olha lá. Simples, né? Você monta o trade muito bem e uma configuração muito mais aqui de 3 vezes o risco, com um risco muito baixo. Risco baixo comparado ao retorno do movimento. Relação risco-retorno, gestão, extremamente importante trabalhar dessa maneira. Então, uma configuração muito boa. Aqui a gente já tem um outro cenário, também de compra, mas presta atenção nesse contexto aqui, porque ele está diferente e ele vai te ajudar também a entender para onde que o mercado pode estar desenvolvendo as configurações e para onde faz sentido realmente você estar cogitando entrar, comprado ou vendido nos movimentos. Nesse caso aqui, a gente vê uma tendência de baixa no ativo, olha só. Tá vendo que a gente tem uma tendência de baixa? Porém, eu estou no gráfico de 5 minutos. Se a gente subir lá no tempo gráfico de 1 hora, acredito que aqui no 1 hora a gente já consegue ver bem. Deixa eu ver. Olha, eu vou subir lá no 4 horas. Subir até mais o tempo gráfico. Subindo aqui no gráfico de 4 horas, tá vendo essas setas aqui para todos os cantos? Isso são operações que a gente mapeou lá no time e tiveram bons desenvolvimentos, tá? Todas essas configurações, essas setinhas aqui para todos os lados. Todas têm um antes e depois e tudo mais. Dá uma olhada lá no meu Instagram também que está aqui em cima, me segue lá porque você vai ver, cara, nos stories, muito conteúdo legal que vai virar muita chave no seu desenvolvimento, tá? Tem ouro refinado nos meus stories todos os dias, não pode perder. Olha só, pessoal, o que a gente vê aqui nesse movimento? Preço fazendo aqui no 4 horas uma movimentação de 1, 2, 3, gigante, tá vendo? Esse 1, 2, 3, sempre que o mercado renova esse máximo por meio de uma grande impulsão dessa, ele valida o fundo aqui. É um fundo válido de liquidez. Aqui é uma zona de liquidez. O que é isso? Uma zona onde tende a entrar interesse comprador institucional quando o mercado visita embaixo desse fundo. Quebrou esse fundo por ele ter sido desenvolvido por esse 1, 2, 3 gigante. Quebrou esse fundo, olha lá, acabou de quebrar aqui na frente, visitou aqui para baixo, é uma zona que pode entrar um interesse institucional de demanda, interesse comprador. Então a gente vai refinando lá para o tempo gráfico menor. E olha só, o que a gente encontra lá no tempo gráfico menor? Vindo aqui para os 5 minutos, a gente vê que o preço está embaixo daquela linha. Que ela está aqui, eu vou até colocar ela mais forte ali, tá vendo? Então o mercado está naquela região que pode entrar interesse comprador institucional. É um ponto importante. O que ele está fazendo aqui? Olha só isso daqui. Ele começa a andar de lado ali, ó. Parte de baixo da lateralização, parte de cima da lateralização. Tá vendo? Começou a andar de lado na região.
Isso aqui é importante, porque o mercado ele vem de uma tendência de baixa, que é um desequilíbrio. Ele entra numa lateralização, que é um equilíbrio. Então o mercado ele mudou de estado. Antes ele estava num estado desequilibrado, que é tendência, e agora ele entrou num estado equilibrado, que é o movimento lateral. E aí, quando ele faz isso, a gente tem que ficar de olho no movimento lateral e as características que ele vem apresentando. Porque se esse movimento lateral apresentar características de pressão de fundo, pressão de demanda, logo ele tende a gerar movimentos bons de alta. E o lado certo para você montar trade muitas das vezes é para cima. E é o que ele faz aqui. Ele começa a andar de lado e ele fica bem mais na parte de cima do movimento do que na parte de baixo da lateralização. Tá vendo? Ele fica encostando na resistência da lateralização várias vezes. Ele não encosta nenhuma vez na linha de suporte da lateralização. Pressão de demanda. Ele fura a resistência várias vezes, tá vendo aqui, mas em cima, ele fura com facilidade a resistência. Ele nem encosta na zona de suporte, na zona de demanda. Ou seja, pressão de demanda, fraqueza de oferta nesse nível de preço, pelo menos até então. Tá? Então ele fica andando um pouco mais de lado aqui, mas olha o que ele faz. Ele sai da lateralização, ele volta para testar ela, tá vendo? E vem subindo forte. É exatamente o que a gente estava de olho lá no time. Ó. Olha lá. Depois eu vou colocar ali lá no grupo certinho para vocês verem. Igual eu mostrei nos outros. Mas aqui já tem um print, tá vendo? Ele volta para testar. Ó, ele vem caindo para testar a lateralização. Vem caindo para testar a lateralização. Na hora que ele começar a subir, a gente quer ver os POIs de continuidade, que é aquela estrutura que eu mostrei naqueles outros trades lá, que é o que ele fez aqui. Então tá nítido, tá muito simples, é só clicar e pegar o trade, que não tem como não ver o desenvolvimento ali. Então o mapeamento tá perfeito. Ó, ele vem subindo forte, faz 1, 2, 3, quebrou o fundo, um forte movimento de baixa, renovou o máximo com um forte movimento de alta. Isso daqui é sempre muito interessante, mas o mais importante é isso daqui tá dentro de contexto, tá vendo? Dentro de um cenário que faz sentido operar comprado por conta das características do movimento, né? Porque isso aqui pode ser desenvolvido em um contexto que não vai fazer sentido, entendeu? Então contexto é o mais importante no mercado. Isso aqui é uma configuração muito boa, mas contexto é o mais importante, entendeu? Então isso aqui dentro de contexto, aí sim é poderoso. Assim como qualquer coisa que você aprenda no mercado tem que estar dentro de contexto, dentro de uma região, dentro de uma localização e um momento de mercado que faz sentido aquela configuração X ser desenvolvida. E é o que eu estou mostrando para vocês. Essa configuração de continuidade alta, de compra nessa região de demanda que criou aqui, faz todo sentido por conta daquilo que eu acabei de explicar ali anteriormente. Beleza? A gente vai ter uma compra aqui para aproveitar o movimento de 3 vezes o risco também. Beleza? 3 vezes o risco ali, pelo menos ali para cima. O mercado vem vindo, pega lá a ordem e gera o movimento, que também foi bem mais de 3 vezes o risco. Beleza? Então, uma movimentação muito boa. Olha só a gente mapeando isso lá no time, igual eu falei ali agora. Tá vendo? Tá vendo? Exatamente aquilo que eu estava mostrando ali no print. Mas aqui no mapeamento. Então, perfeito. Só comprar e aproveitar o movimento de preço. Então, assim, pega esses detalhes, porque isso vai fazer total diferença na sua leitura gráfica, tá? Nos movimentos de preço que você vai identificando. Isso realmente vai fazer total diferença. E vamos juntos nessa. Conta comigo. Qualquer dúvida que for aparecendo, pode colocar aí que eu vou estar te respondendo. Me siga lá no Instagram, entra no nosso grupo do Telegram. Tá lotado de conteúdo lá no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo gratuito que eu tô sempre mandando esses conteúdos por lá. Mando vídeos exclusivos que eu só mando lá. Cara, vários conselhos de trade, toda semana eu mando. Então, assim, de mentalidade, de comportamento, né? Voltado para o trade, para o mercado financeiro. Cara, nosso grupo do Telegram é um negócio de graça. E, assim, tá aqui no comentário fixado, né? Aqui embaixo. Participe, não tem por que não tá lá, tá? Me siga lá no Instagram que tá aqui em cima, porque realmente, igual eu falei nos stories, cara, você vai encontrar ouro refinado lá todo dia, que vale muito a pena você tá garimpando esse ouro refinado lá e aprendendo muita coisa também de graça. Tudo muito tranquilo, beleza? Pessoal, contem comigo, vamos juntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só contar comigo e vamos juntos. Fui, valeu!